Foi. Caio, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar te entrevistando. Para quem não sabe, né, você é analista esportivo, né, CEO da Believe. E queria começar perguntando, antes de entrar no assunto do esporte em si, começar falando um pouco da sua história de vida. Como foi que sua paixão pelo esporte teve início? Teve outros empreendimentos na sua vida? Como tudo aconteceu até a Believe? Beleza. Primeiro agradecer pelo convite, tá, Luca? Muito obrigado, eu me sinto honrado de participar aqui. Sei que são muitas entrevistas, chegou a minha hora, então fico feliz, tá? De ter essa abertura também para falar um pouco de mim, um pouco do meu trabalho. Correto. Então, na verdade, eu tenho a formação em gestão esportiva, né? Pela Uhum. faixa. Eu decidi fazer esse curso pelo interesse e a paixão, né? Pelo esporte, principalmente por futebol. E como durante o período ali da faculdade eu não tive tanta oportunidade no mercado do futebol, a minha estratégia era buscar mais conhecimento Uhum. dentro desse segmento. E naquela época ali, 2018, 2019, estava começando a chegar bastante coisa sobre análise de desempenho no Brasil. Então foi uma forma de eu estudar, me aprimorar e assim ser um dos poucos profissionais ali no mercado a exercer, né, Uhum. essa atividade. Então a partir disso eu comecei a ganhar algumas oportunidades, mostrando meu trabalho através de redes sociais. Então tive a oportunidade de trabalhar no São Gonçalo e no Canto do Rio, clubes daqui de Niterói, da onde eu moro, onde eu fui criado a vida toda. E depois na Verjet Sport, que é uma empresa de agenciamento de atletas, onde eu pude criar o núcleo, né, de análise de desempenho lá e ter o contato com algumas pessoas do meio que me ajudaram bastante, e alguns atletas. E eu não faço só isso, né, eu não trabalho só com futebol, inclusive a gente está falando aqui, conversando numa segunda-feira, onde eu fiz um maior evento que eu fiz Uhum. para 1.000 pessoas lá no Praia Clube no sábado, com um artista em que eu participo também da gerenciamento de carreira dele, que é o Lipe, né? Sim. Então, desde sempre, desde 2016 que eu tô com ele, então, paralelamente, eu trabalhei na indústria musical também junto com ele. Então, me ajudou bastante essa experiência com o Lipe também para eu entender como funciona gerenciamento de carreira de forma geral, né? É Sim. claro que o atleta e o artista, ele tem pontos diferentes que você trabalha, mas também tem muita coisa em comum. Então, esse conhecimento que eu já tinha com o Lipe me ajudou bastante também para eu entender tudo que um atleta precisa nos bastidores, digamos assim, Sim. para entrar em campo com a cabeça boa e também na melhor performance possível. Bacana. E você falou que, no caso, a análise esportiva de desempenho, né, para falar assim, ela já existia lá fora, então, né, no Brasil, que era uma novidade, no caso. E por que que você decidiu focar no futebol em específico, nessa modalidade? Então, quando você fala análise de desempenho, você engloba muitas coisas dentro da performance do atleta, né? Uhum. Tem a parte física muito importante, a parte mental, muitas coisas que englobam a performance. Mas a análise de desempenho, quando você diz o profissional de análise de desempenho, e que é o que a Believe faz hoje, a minha empresa, é a análise de desempenho tática e técnica. Então, é propriamente o que acontece dentro das quatro linhas ali e de que forma a gente pode assessorar o atleta dentro das ações que ele tem em campo. Então, assim, eu particularmente estudei para o futebol porque é a minha maior paixão, assim, é onde eu joguei desde criança e também assisti, sempre fui fissurado, né, em partidas de futebol, em acompanhar. Então o meu entendimento era
maior sobre o futebol. Assim, gosto de outros esportes, acompanho, mas eu não tenho o entendimento completo. Já o futebol é algo que eu precisava aprimorar, mas eu já acompanhava muito de perto. Então Ah, foi por esse motivo. foi uma mistura, então, né, do conhecimento que você já tinha de vida, de assistir, jogar também, né, com o que você estudou, no caso. Exatamente, isso aí. E não é novidade que o futebol é um dos esportes mais apreciados pelos brasileiros, né? Porém, o que tem chamado a atenção ultimamente é a questão que a gente está falando, né? De tecnologias que vem sendo aplicadas nos bastidores. É, e aí nisso entra o trabalho de vocês, da Believe. Para quem ainda não entende muito, você até falou um pouco na resposta agora, o que faz um analista de desempenho? Qual é o papel de vocês em relação aos jogadores, clubes? Como funciona isso tudo? Então, o papel do analista, analista de desempenho no futebol hoje, é você tentar, através de dados e vídeos, indicar para o atleta ou para o clube, depende do se a questão é individual ou coletiva, o que já se faz muito bem, então quais são os pontos fortes, digamos assim, Uhum, e os indicadores que a gente pode melhorar. sim. Então, o nosso papel como analista é a gente identificar nas partidas, né, assistir os jogos, mas também comprovar com dados. Então a gente usa bastante tecnologia a nosso favor para isso, Uhum, para tentar identificar o que no dia a dia o atleta não consegue perceber, ou então o restante da comissão técnica não consegue perceber. Então, como, por exemplo, assim, para você entender um pouco melhor, aham, aqui na empresa são dois relatórios que a gente entrega com muita frequência, que é o relatório pré-jogo e pós-jogo. Antes aham, da partida, o que a gente entrega para o atleta é o que ele vai enfrentar. Então, sim. como que é a equipe que ele vai enfrentar coletivamente, quais são os pontos fortes da equipe, onde eles estão se destacando, ofensivamente, defensivamente, é, e também individualmente. Então, se o nosso cliente ele é um centroavante, o centroavante ele joga perto da área para marcar gols, ele vai enfrentar os zagueiros. Então a Uhum, gente identifica individualmente os zagueiros do adversário e passa para ele: ah, esse zagueiro aqui ele é um pouco mais baixo, ou ele tem dificuldade no jogo aéreo. Então você vai ganhar vantagem em cruzamentos. De que forma você pode fazer esses gols em cruzamentos? uhum, Entendeu? Para ele já chegar na partida já sabendo o que ele pode explorar e o que ele tem que tomar cuidado. E sim. o relatório pós-jogo é para a gente identificar, junto com os dados, no que ele tem evoluído ou o que ele precisa melhorar. E aí, jogo a jogo, a gente vai tentando ajustar uma coisa ou outra. Ó, você está fazendo isso aqui da forma incorreta. Como que a gente pode fazer melhor? Você tem alguma dificuldade? E sempre trocando bastante com o atleta, entendendo o contexto dele, para a gente poder aprimorar e ajudar aos poucos, entende? Legal. Mas, apesar disso, na questão do pré-jogo que você mencionou, é, Uhum. a gente, por mais que a gente tenha profissionais, né, como vocês, muita tecnologia que consegue prever, né, o que ele vai enfrentar, né, ele já entra com um plano na quadra. Isso. As coisas são muito previsíveis às vezes, né? Mas o retorno já é comprovado que quem faz a análise de desempenho tem um melhor acerto nas quadras. Sim, sim, com certeza. A gente tem alguns cases aí que tem recentemente repercutido, né? Inclusive, teve uma matéria no Jornal Nacional falando sobre análise de desempenho e teve atletas da seleção brasileira dando depoimentos, né? De como a carreira deles mudou através desse serviço. Foi o Bruno Guimarães, que está na Premier League e é titular da seleção brasileira, o Souza do Corinthians e o Wesley do Flamengo. O Wesley também que foi uma grande sensação aí que virou titular do Flamengo e também titular da seleção brasileira, teve oportunidade. Então, assim, nós temos muitos cases de sucesso aqui dentro. Então, teve atletas que chegaram para a gente numa transição ali de base para profissional e logo na primeira temporada conseguiu se transferir para Emirados Árabes. Então, foi Bacana. saltando de uma valorização muito grande financeira. Atletas que chegam para a gente ainda como reservas na equipe que está com o objetivo de virar titular e consegue a titularidade, jogar, se destacar. Temos o Gustavo Coutinho, né, que é um grande case para a gente, foi um dos nossos primeiros clientes, se não me engano, ele foi o segundo que chegou aqui.
e logo virou o artilheiro da Série B. Desde que ele chegou aqui com a gente, ele conquistou 2 acessos da B para A, então é um motivo de muito orgulho. Então, assim, o que tem de o que tem de similaridade desses atletas é que eles buscam se aperfeiçoar fora do clube. Então, Uhum. são atletas muito profissionais que se dedicam muito para chegar nos objetivos que querem. Então, a gente só é um ponto ali fora, só mais um suporte para eles. E tendo esses atletas bem comprometidos e aproveitando o máximo do nosso trabalho, a chance de sucesso é muito grande. Muito bom. E atualmente a sua equipe conta com 13 pessoas, né? É uma empresa relativamente nova em relação de tempo de funcionamento. Uhum. E como você vem avaliando esse período de vocês e quais são os principais avanços que você observou até o momento? Você começou, mas hoje você já viu que avançou. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido, né? A gente nem completou 2 anos ainda. A equipe são 13 pessoas, mas com o auxílio da tecnologia a gente consegue suportar muita demanda. Nós não temos só analistas aqui no escritório, temos uma equipe de marketing para cuidar das redes sociais, nós temos uma equipe comercial também para prospecção e relacionamento com esses atletas, e uma equipe também pronta, né, para resolver as questões de tecnologia, né? Então, Uhum. eles desenvolvem produtos através de inteligência artificial, automatiza muitos processos aqui dentro. Então a gente também tem esse cuidado de cuidar de outras partes, outros setores da empresa que vão fazer o negócio ser sustentável, né? E promissor, ter potencial, né? Mas, claro, o setor de análise é o principal, né? Que é onde cuida de todas as demandas, produz todos os materiais e serviços para os nossos atletas. Legal. E falando até dessa equipe, vocês são, já foi visto, né? Vocês são amigos há anos, né? Muitos da relação seus amigos. E como se deu essa união de vocês no projeto? Como foi discutida a ideia da empresa entre vocês no início? Como surgiu a ideia da Believe? Então, a minha ideia inicial, na verdade, era até começar como um analista individual mesmo. Eu começar o trabalho com atletas que eu já tinha um bom relacionamento, mas quando eu abri a ideia para alguns amigos, eles se interessaram e investiram na minha ideia. Então, desde o início eu já contei com 3 sócios Uhum. para poder me ajudar. Hoje nós somos mais, outros vieram pelo caminho, mas eu tive um suporte muito legal desde o início, assim, do princípio, e aí as coisas foram acontecendo muito bem. Claro que muitos eu fui conhecendo ao longo do tempo, mas o processo inicial foi eu treinar a equipe do zero. Então, Uhum. todos os analistas, todos hoje não, mas os primeiros que chegaram sem nenhum conhecimento da área de análise de desempenho. Já tinham um bom entendimento de futebol, um bom conhecimento, mas eu desenvolvi os processos para analisar uma partida e um atleta com eles aos poucos. Então eu tive que criar os processos, como Uhum. analisar, o método Believe de analisar, e aos poucos eles foram, junto com o treinamento, eles foram aprendendo e desenvolvendo. Hoje eu já estou 100% fora do processo, então a equipe de análise cuida tudo sozinha, eu não preciso, mas eu ainda continuo participando, ajudando e desenvolvendo novos produtos, novos serviços junto com eles. Uhum. Essa diferença é de quem, por exemplo, eu como público, eu assisto um jogo de quem assiste com um olhar técnico, né? Nesse caso, né? Seria essa a diferença do seu treinamento. Exatamente. A gente tem, pô, como você falou no início da entrevista, o futebol no Brasil é um esporte muito popular. Todo mundo gosta de assistir futebol e todo mundo tem um bom conhecimento, um bom olhar para o futebol. Quem acompanha desenvolve isso naturalmente. Mas para você analisar de forma técnica, de forma tática, você precisa entender alguns contextos, indicadores, nomenclatura, para você poder ser mais assertivo e também você criar padrões. Você precisa Sim. de padrões para poder identificar isso.
E, assim, né, tem muitos analistas de qualidade que você encontra que desenvolveu através da internet. Muita gente posta conteúdo muito legal na internet para aprender isso. Eu vejo muito valor, até porque eu aprendi tudo dessa forma. E, enfim, foi basicamente isso. Bacana. E em relação ao mercado de trabalho, a gente sabe que até os mais jovens, né, como mais experientes, né, eles enfrentam problemas em relação ao trabalho, emprego. E você não só conseguiu empreender no seu próprio negócio, como fazer uma coisa rara, que é trabalhar com algo que você gosta. Isso é muito difícil. E baseado na experiência que você está desenvolvendo, tanto com o Leap como com a Believe, hoje em dia você acha que vale mais a pena empreender ou buscar oportunidade em alguma coisa que já está em andamento? O que você cai, eu acho? Eu não vejo como uma regra. Eu acho que vai também do perfil da pessoa. Uhum. Eu vivi isso na pele, né? Assim, eu tive muita dificuldade no início da minha carreira, assim que eu me formei, eu ainda em formação para buscar estágios. Então, assim, pela minha experiência, o que eu daria como conselho é realizar. Assim, se você tem um projeto em mente, se você tem uma vontade de trabalho ou não, é você tentar realizar da forma que der. Não precisa se preocupar em como. Só começa que as coisas vão acontecendo naturalmente no caminho. Você vai entendendo por onde seguir, sabe? Bacana. Então, eu acho que a Believe nasceu desse dessa dor, sabe? Então, Uhum. por eu não conseguir tantos assim, eu consegui oportunidades, mas talvez não da forma que eu imaginava. Então, eu queria construir as coisas do meu jeito. Como eu não gostava de como eram os processos nas experiências que eu tive, ou como eu não conseguia alcançar empregos comuns, digamos assim, isso alimentou uma vontade em mim de empreender, de tentar as coisas, criar um negócio da minha cabeça, da forma, exatamente do jeito que eu queria. E através de pessoas pô, maravilhosas que entraram no meu caminho, eu consegui, com muito profissionalismo, desenvolver uma ideia embrionária, sabe? Legal. E até emendando nesse assunto que ele está falando, hoje você já tinha, né, um baixo conhecimento no cenário esportivo e hoje com a Believe você acabou se aproximando mais dos bastidores, né, conhecendo atletas, clubes de forma mais perto. E conseguir a oportunidade de jogar profissionalmente em um time é até hoje o sonho de muitas crianças, jovens, que começam na categoria de base, querem chegar ao topo. É, você, com seu conhecimento, que dica que você dá para aqueles que sonham um dia poder conquistar entrar nos gramados? Existe uma receita de bolo para isso? Como tudo acontece? É, assim, talento é muito importante, mas não é a única coisa que você precisa. Inclusive, hoje em dia, talento até influencia pouco para você conquistar esse sonho que é se tornar um jogador profissional. Eu acredito que seja muita persistência. Tem que Uhum. persistir muito para poder se tornar um jogador profissional. E eu digo isso porque a competitividade é muito grande. São muitas crianças que sonham em virar um jogador profissional e só consegue quem tem paciência, resiliência e força de vontade para poder chegar até lá. Então, é muito sacrifício, é muita coisa que você precisa é, sacrificar, assim, deixar de fazer para poder chegar até lá. São fim de semana que você tem que jogar, são noites que você precisa descansar, dormir, então você não pode viajar com a tua família, às vezes você não pode ir no aniversário do teu amigo, você tem que abdicar dessas coisas para conseguir chegar no teu objetivo final. Então, o jogador de futebol é muito duro, ainda mais para um adolescente que você está Sim. saindo de uma vida ali infantil, né, para amadurecer, para se tornar um adulto. Então, você vive muitas coisas que você quer estar com seus amigos. Então, se você não abrir mão de certas coisas, fica muito difícil de você chegar
bem como profissional, porque você tem que estar mentalmente bem, você tem que cuidar muito do teu físico. E, é claro, cuidando de todo o 360, quando você chegar no campo, aí o talento vai sobressair. Mas só com o talento o resto vai engolir. O físico vai engolir, a parte mental vai engolir, e aí esse cara que vive só do talento, ele acaba se desgastando e desistindo, entende? Sim. Infelizmente, são muitos que tentam e poucos que conseguem chegar lá, né? Realmente. Exatamente. E apresentar o JN, né, o Jornal Nacional, ele apresentou um pouco sobre os bastidores, né, das empresas que atuam no setor esportivo, né? O setor de vocês, no caso de análise. E no caso, a Believe, ela foca na análise de desempenho individual de cada atleta. Na prática, como isso se torna um diferencial para aqueles que contratam a análise individual para em relação aos clubes que contratam uma análise geral de suas equipes? Então, falando um pouco da relação de clube e o atleta individualmente, hoje a maioria dos clubes tem esse setor de análise de desempenho, de scout também, mas é muito difícil, com a estrutura que eles investem hoje, ter um olhar bem personalizado como a gente tem. Porque normalmente essas equipes, até mesmo de clubes profissionais, são de dois, no máximo três analistas. Então, para esses três analistas conseguirem analisar individualmente todo o elenco, né? Pô, entre 25 e 30 atletas é muito difícil. Então, quando a gente recebe um atleta aqui individualmente, nós temos muitos olhares. Nós temos uma equipe aqui com 5, 6 analistas, podendo olhar para um atleta só e identificando várias coisas. Já é o contrário, né? Lá em clubes você tem um, dois, três analistas para olhar para 30, então é muito complicado. Então o diferencial é justamente esse. Aqui a gente consegue ter um olhar mais personalizado, individual, uma entrega, a gente consegue dar mais atenção para esses atletas. Não que o serviço do clube seja ruim, não. É só porque o analista ele acaba ficando sobrecarregado e tendo uma entrega mais coletiva para a comissão técnica e não Sim. consegue focar nesses indicadores individuais que são muito importantes também. Legal. E teve um caso bem específico, você falou dele, né, que é o Gustavo Coutinho. Eu lembro que eu revi esse vídeo várias vezes, pela verdade, que foi você, pelo WhatsApp, dando orientações para ele, né, sobre como ele ia marcar o gol. Você falou, atravessa um pouco a passada, se finge de morto. E nesse caso, muita gente comentou, né, sobre essa questão, foi o gol ainda decisivo para garantir a vitória, né, pontos que eram importantes para o acesso dele no clube. Pode contar um pouco sobre como aconteceu aquele caso específico? Sempre fiquei curioso sobre isso. Não, esses casos são muito legais. Esses cases de sucesso aqui a gente costuma comemorar bastante aqui no escritório. Porque foi o que eu falei, esses relatórios pré-jogo que a gente envia, normalmente a gente consegue identificar espaços ou então oportunidades para o atleta explorar, porque não é mágica, a gente não está prevendo o que vai acontecer no jogo, a gente só está identificando padrões e mostrando para o atleta, olha, de acordo com os últimos jogos, a chance disso aqui acontecer é muito grande. Então, se você estiver preparado, você vai ter a oportunidade de fazer gol. Então, era mais ou menos isso que a gente estava passando para ele no relatório pré-jogo, que a equipe adversária tinha uma deficiência específica. Então, se ele aproveitasse aquele espaço ali, ele poderia ter a oportunidade de marcar gol. E aí, quando a gente entregou o relatório, eu reforcei através do áudio, né? Eu mandei no Aham. WhatsApp para ele, eu falei, Coutinho, presta atenção, é só fazer isso que o gol vai sair, eu tô sentindo. O analista também tem essa coisa. Eu não sei explicar, mas o analista sente antes do É, jogo que é o é dia. espiritual, é espiritual. É, é o dia do gol. E aquele dia eu senti. Aí eu mandei o áudio pra ele, ó, tô sentindo que vai sair o gol, é hoje. E aí não aconteceu exatamente isso. A gente estava assistindo aqui no escritório, no dia, inclusive. Aí quando saiu o gol, aí a gente comemorou, gravou vídeo, mandou para ele. Depois ele agradeceu e lembrou, né? Falou, eu lembrei da análise pré-jogo e aconteceu mesmo. Pô, demais, cara. E parece, né? Parece até que tem alguém fazendo alguma mandiga ali que acontece. Sim, sim. Bom,
E teve um caso que, no caso do serviço de vocês, né? Ele é completo, né? Todas as etapas que você falou, pré-jogo, analisando jogos antigos, fazendo raio-x dos adversários. E no caso, teve uma análise que você se lembra que foi a mais difícil de se fazer? Apesar da experiência, algo que foi desafiador para vocês? Uma análise bem difícil. Assim, tenho, tem uma situação difícil aqui pra gente, que é quando os nossos atletas eles se enfrentam. Então Aí é barra. já aconteceu algumas vezes de a gente ter um atleta num clube, no clube A e o atleta no clube B, e o clube A e o clube B se enfrentarem, e não tem jeito, a gente tem que analisar cada um, né? Então, já aconteceu de atacante do Believe enfrentar zagueiro Believe, a gente tem que fazer a análise, mas assim, é difícil, mas a gente sempre entrega da forma mais profissional possível. Aham. A gente não entrega para o atleta é, o que a gente conversa com o nosso cliente. A Sim. gente preserva muito isso. A gente tem esse cuidado. A gente faz uma análise padrão do que a gente consegue identificar, né, do atleta e da equipe, e ele vai aproveitar da melhor forma possível, da forma que ele interpretar, da forma que ele estudar, ele vai conseguir aplicar isso dentro do jogo. Aham. Então a gente, de forma alguma, entrega para eles pontos fracos que o atleta admite para a gente ou se abre para a gente de forma alguma. A gente tenta da forma mais profissional possível. Então, assim, disparado, eu acredito que seja a análise pré-jogo mais Sim. difícil, assim, para a gente, sabe? Sim, porque cara, é como você não pode escolher o filho favorito, né, que tá no É, campo. E tem isso que você falou, que é uma questão de ética, né? O que você tá falando com um atleta, você não vai repassar pro outro. com certeza. Aí É. o que sobra para a gente é torcer pelos dois e que eles fiquem distantes um do outro. E aí que você falou que o talento entra também, que é uma pontinha análise, e aí deixa com eles. Perfeito, exatamente. Isso aí. E falando um pouco do futebol em geral, né? Um esporte que era para ser diversão, entretenimento, muitas vezes acaba sendo palco para acontecimentos ruins, como foi o caso de eventos de racismo que o Vini Júnior sofreu, etc. E obviamente que esse problema social não é só nos campos, infelizmente. Porém, você acredita que as ações criadas no esporte em geral têm um grande poder de funcionar o combate a esse tipo de preconceito, também fora dos campos? Então, esse assunto é um assunto bem delicado, né? Acho que o esporte, é, ele, infelizmente, a gente acaba vendo muitos casos de racismo no esporte, no futebol, principalmente. Mas, assim, é um esporte globalizado. Assim, o mundo inteiro joga futebol hoje em dia. Tem brasileiro em todo lugar. A gente analisa ligas super alternativas. A gente já analisou Malásia, Indonésia, Ucrânia. Todos têm brasileiro. Assim, América do Sul, de fato, exporta muitos jogadores para o mundo. Então, eu acredito que isso esteja evoluindo, né? Nesse caso, porque como o talento sobressai, né? O melhor vence. Não tem como você não se render ao talento. Então, o futebol é uma forma, acredito que a forma cultural, né? Digamos assim, o futebol faz parte da cultura e é uma grande arma para vencer o racismo, é o esporte. Então, é muito importante que a gente debata sobre isso e que a gente crie ações, projetos para combater o racismo através do esporte, porque é onde todas as etnias, as raças estão misturadas ali em prol do entretenimento, dos torcedores, dos amantes do futebol. Então, eu acho que quando o Vinícius ele assume essa responsabilidade de combater racistas e você também reportar, né? Reportar esses acontecimentos, ter coragem de falar, de botar a cara, é importantíssimo e eu acho que a gente tem que aprender com ele. Acho que, como sociedade, todo mundo
aproveitar essa coragem que ele teve e também, de certa forma, por mais que seja numa situação menor, né, combater dia a dia, inspirado por ele. É claro Uhum. que ele tem um reconhecimento maior, ele está num patamar maior, então ele combater isso tem uma influência muito maior. Mas ele faz isso tudo justamente para nós, individualmente, é, tenhamos esse conhecimento, né? Essa noção de que todos nós precisamos fazer esse trabalho de formiguinha para evitar esses acontecimentos. Então, o Vinícius Júnior é uma grande inspiração aqui para gente, até porque ele é de São Gonçalo, aqui do lado, né? A Belívia é Sim. de Niterói. Inclusive, eu, quando jogava bola com 10, 11 anos, tive a oportunidade de jogar com ele, conhecer ele, então é um moleque muito do bem, ele não faz isso à toa, é, acho que é porque ele teve uma educação incrível e a gente aqui na Believe admira muito a coragem dele e tudo que ele faz pela causa, inclusive a gente tem até a gente faz adesivos, né, da Believe para entregar para amigos, Aham. para profissionais do ramo que a gente conhece, encontra como um brinde mesmo, Sim, assim, sim. uma lembrança, né? E a gente fez uma figurinha do Vinícius Júnior também, um adesivo dele. Então, de certa forma, ele é um cara que pra gente aqui é muito especial. Legal. E é um exemplo de como o esporte consegue influenciar positivamente o mundo também, fora das quadras. E Exatamente. nesse caso, uma das questões que eu observei no JN também, lá no Instagram, quando eles publicam a matéria, foi algumas pessoas que criticaram a questão da análise esportiva e de empresas, né? Atletas, clubes que estão investindo nesse recurso e provavelmente muitas pessoas com dificuldade de acompanhar, compreender a evolução técnica que o esporte tem passado nos últimos tempos, né? A gente viu que é um recurso super positivo, análise de desempenho, tem os cases de sucesso que você falou. Na sua visão, em relação ao contexto técnico, social, o que você acha que mais mudou na modalidade ao longo dos anos? Tipo, o futebol que a gente vê hoje é o mesmo que a gente conhecia há 10 anos atrás, por exemplo, esse tempo. Assim como tudo na vida, a gente passa por evoluções, né? Então, no futebol não vai ser diferente. O futebol de hoje é muito diferente do futebol de 5 anos atrás. Então, se a gente estiver falando de 10, 20 anos, a diferença é muito maior. E em vários aspectos. Não é só a questão da parte técnica, da parte tática, mas, como eu comentei, o físico, o mental também são muito importantes. E eu acho que, como toda ciência, se você investe mais em conhecimento, a entender como melhorar, você vai ter resultado. Então, acho que a análise de desempenho ela surgiu disso, de profissionais já do meio de futebol tentando desenvolver projetos e formas de desenvolver mais as suas equipes, os seus jogadores. Então, eu acho que o jogador ou o clube que deixa de investir em benefício próprio para desenvolver projetos que deseja com objetivo para chegar nos objetivos, vai ficar para trás. Então, não é muito um poder de escolha, sabe? Hoje em dia, você vê profissionais até de outros mercados sendo contratados para desenvolver projetos específicos dentro do futebol. Você tem psicólogos que fazem trabalhos, né, a curto prazo ali com jogadores para uma final de campeonato ou para uma competição específica. É, Você tem profissionais da parte física, fisioterapeutas, treinadores de atletismo que são contratados para o futebol para desenvolver o atleta por conta de uma situação específica ou para prevenir uma lesão específica, recuperação muscular. Não é só na análise de desempenho e da tática, é todo o 360 ele está se desenvolvendo. A análise de desempenho é só mais uma ciência, mais um ponto que tem aparecido agora no futebol e ganhando muito destaque. E para Então, as pessoas que comentaram, né, lá no Instagram, é até uma coisa, né? Porque quando você assiste, muitas vezes você não sabe os bastidores que tem
por trás daquele jogo, no caso. Exatamente. É uma análise muito superficial você falar isso. Então, acredito que o clube ou o atleta que ele não entender que ele precisa investir nele mesmo, independente do que for, se ele não der isso como prioridade, ele vai ficar para trás ou ele vai ser um profissional medíocre, sabe? Sim, Felizmente é duro, mas é um fato. verdade. Caio, pra gente poder finalizar a entrevista, eu sempre deixo uma pergunta um pouco mais reflexiva no final. É, no caso é sobre você em específico, né? Sobre a Believe em si. Pode ser também, né? Se você tivesse que escolher três principais lições e aprendizados, né, em geral, que o esporte trouxe para sua vida, quais seriam? O que você acha que o esporte te ensinou? Cara, o esporte, acho que desde do início, né? Acho que quando você ainda é criança, você começa a praticar o esporte, ele te ensina algo muito importante que você leva pro resto da vida, que é o trabalho em equipe, né? A Uhum. cooperação. Então, eu acho que pode ser, não sei, algo assim padrão que as pessoas dizem bastante, né? Ah, cooperação, trabalho em equipe, mas na minha visão foi aonde eu consegui, acho que foi o que eu aprendi assim que eu consegui desenvolver melhor assim como uma habilidade, sabe, para mim. Sim, Então, eu sempre gostei muito de praticar esporte, jogar futebol, e eu tive que aprender a lidar com diferentes perfis, personalidades, pessoas diferentes para poder desempenhar uma performance coletiva boa, né? Chegar a resultados, sim. ser campeão, ganhar partidas, você só consegue com a ajuda dos teus companheiros. Então, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa aqui na Believe trabalhando comigo e eu preciso lidar com eles da melhor forma possível para que eles também tenham a melhor performance possível como profissionais. Então, um atleta, uma equipe de futebol não é diferente. Sim. Então, eu como gestor, eu acho que eu aprendi bastante com o esporte nesse sentido, né? De trabalho em equipe e saber gerir, lidar com pessoas. Boa. Bom, Caio, muito obrigado novamente por ter dado a entrevista. Adorei esse papo com você. E para quem quer acompanhar o seu trabalho, quer acompanhar o dia a dia da Believe, se tiver algum atleta assistindo que também queira a Believe do lado dele, onde é que a gente encontra o trabalho de vocês? Redes sociais? Onde vocês estão presentes? Então, Lucão, a gente tem um site, né? Believe.com, que a gente tem algumas informações lá, mas onde a gente é mais ativo e a gente tem uma maior troca é pelo Instagram, né? Pelas redes sociais. Então, @BelieveFC, você vai encontrar lá um canal aberto para a gente trocar ideia, conversar. Tem um WhatsApp lá também, caso você queira contratar o serviço ou marcar alguma reunião para a gente trocar uma ideia um pouco melhor. E assim, queria agradecer também, tá, o espaço, Luca, o convite. Você é fenômeno, admiro muito o seu trabalho. Igualmente. É uma honra mesmo estar aqui. Elogiar também a forma que você guia a entrevista, me deixou super à vontade. A forma que você também consegue falar sobre assuntos diferentes é, é muito, muito maneiro. Então, parabenizar aí, tá, pela entrevista e agradecer pelo espaço, pela oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, Caio. Até a próxima. Valeu. Um abraço, valeu.